Shalom Adonai. Seja muito bem-vindo à série A Palavra do Eterno Contextualizada. Aqui, todos os dias, percorremos um novo capítulo das Escrituras, descobrindo seu contexto, seus ensinamentos e sua aplicação prática para a vida cristã. Caso ainda não tenha lido ou ouvido o texto bíblico de hoje, sugerimos que faça isso, para melhor entender e acompanhar o nosso programa, A Palavra do Eterno Contextualizada, que iremos ouvir logo em seguida. Introdução ao capítulo 9 de Hebreus. Chegamos agora a Hebreus 9, um dos capítulos mais ricos de toda a carta. Até aqui, o autor demonstrou que Cristo possui um sacerdócio superior, capítulo 7, e é o mediador de uma nova aliança, capítulo 8. Agora, ele explica como essa nova aliança foi estabelecida, mostrando o significado do tabernáculo, dos sacrifícios do Antigo Testamento e, principalmente, do sacrifício único e perfeito de Jesus Cristo. Nos capítulos anteriores, aprendemos que Jesus é o eterno sumo sacerdote e o mediador da nova aliança. Agora, em Hebreus 9, o autor explica como essa aliança foi confirmada pelo sacrifício de Cristo. Ao comparar o tabernáculo terrestre com o verdadeiro santuário celestial, ele demonstra que os antigos sacrifícios eram provisórios e apontavam para a obra perfeita e definitiva realizada pelo Senhor Jesus. Após esta breve introdução, convidamos você para mergulhar fundo neste capítulo através da palavra do Eterno contextualizada e ilustrada. Bons estudos. Shalom Adonai. Vamos mergulhar direto no nosso estudo de hoje. A gente vai fazer uma jornada incrível pelo capítulo 9 da Carta aos Hebreus. Ao abrir essas páginas da história bíblica, nosso objetivo é entender o significado definitivo do sacrifício de Cristo. É fascinante ver como tudo isso nos conecta literalmente com a eternidade. Para guiar a nossa análise, passaremos por 6 pontos essenciais: o tabernáculo e seus símbolos, o perfeito sacrifício de Cristo, o sangue da nova aliança, uma obra completa e definitiva, a unidade das Escrituras e, claro, a nossa aplicação prática. Começando então com o nosso primeiro ponto, o tabernáculo e seus símbolos. Logo do versículo 1 ao 10, o texto nos leva lá para o deserto, para o contexto daquele antigo tabernáculo terrestre. E o núcleo desse capítulo traz um contraste super dramático. De um lado, a gente tem aquele sistema provisório, físico, construído por mãos humanas e totalmente dependente de sacrifícios de animais. Do outro, o verdadeiro e eterno santuário nos céus, que é fundamentado no sacrifício perfeito de Cristo. É basicamente a sombra do passado contra a realidade gloriosa. E como essa sombra funcionava na prática? Bom, Deus montou um sistema super detalhado para ensinar algumas coisas fundamentais. Tinha o lugar santo, com seus móveis sagrados, e tinha o Santo dos Santos, um espaço tão restrito, mas tão restrito, que o acesso era permitido só uma vez por ano e apenas pelo sumo sacerdote. Tudo isso, junto com o trabalho diário incansável dos sacerdotes, foi desenhado para mostrar visualmente a gravidade profunda do pecado e o quanto a expiação era urgente e necessária. O que nos leva ao ponto 2, o perfeito sacrifício de Cristo. É a partir do versículo 11 que a história muda de figura. A gente sai daquela sombra do sistema antigo e entra de vez na realidade da obra do Salvador. E aí chegamos no grande ponto de virada, que é o versículo 12. Jesus entra no verdadeiro santuário celestial. Mas, reparem só, ele não leva sangue de bodes ou de bezerros. Ele entra com o seu próprio sangue e faz isso de uma vez por todas, garantindo uma eterna redenção. Precisamos parar um segundo para absorver o peso disso. A redenção que foi conquistada ali não é algo pela metade, sabe? Ela é completa, definitiva e 100% suficiente. Ou seja, para quem crê, acabou aquela necessidade de rituais repetitivos ou de tentar dar uma ajudinha na salvação com esforços próprios. A obra de Cristo já bastou. Seguindo para o nosso terceiro ponto, o sangue da nova aliança. Dos versículos 15 a 22, a gente entende a mecânica de como esse acordo divino foi selado. A palavra usa muito a ideia de um testamento. E pensando bem, como funciona um testamento aqui na Terra? Ele só tem validade legal depois que a pessoa que o fez falece, certo? Pois é, a nova aliança seguia essa mesma lógica. Ela exigia o sacrifício perfeito do Senhor Jesus para ser ativada e validada para todo sempre.
E isso puxa um princípio inegociável da antiga lei que diz: sem derramamento de sangue não há remissão. É uma frase bem forte, não é? Mas ela resume perfeitamente a seriedade da nossa rebelião e mostra, sem deixar dúvidas, o porquê de o sacrifício imaculado de Cristo ser a única saída possível para perdoar os pecados. Chegamos então ao quarto ponto, uma obra completa e definitiva. Entre os versículos 23 e 28, o argumento principal se fecha de um jeito brilhante, o contraste fica gritante. Basta lembrar dos sumos sacerdotes terrestres, eles tinham que ir lá ano após ano, repetindo os mesmos sacrifícios que, no fundo, nunca conseguiam apagar o pecado de verdade. Já a obra de Cristo tem um caráter de ponto final, ele se ofereceu uma única vez e o poder desse ato foi tão grande que arrancou o problema pela raiz. Está consumado, a obra da cruz terminou ali. E o versículo 28 é maravilhoso porque ele muda o nosso foco. Ele tira a nossa atenção daquelas falhas lá do passado e joga direto para o futuro. Fica a promessa e a esperança viva de que o nosso Senhor vai voltar uma segunda vez para nos trazer a salvação. Vamos agora ao ponto 5, a unidade das Escrituras. Se a gente der um passo para trás e olhar o quadro geral, é impressionante ver como a própria palavra interpreta a própria palavra. Pensem na construção do tabernáculo lá em Êxodo, o dia da expiação em Levítico, a profecia do servo sofredor em Isaías e vai até a promessa da nova aliança em Jeremias, culminando em Mateus e 1 Pedro. Todos esses textos antigos eram literalmente um mapa. Eles apontavam milimetricamente para esse exato momento que a gente está lendo em Hebreus. A conclusão é linda demais. Cada símbolo, cada móvel do tabernáculo, cada profecia e cada sacrifício do Antigo Testamento, olha, nada disso foi por acaso. O Deus eterno desenhou cada detalhe com um propósito majestoso: preparar o terreno para a chegada e a obra definitiva de Jesus Cristo. E finalmente nosso sexto e último ponto, aplicação prática e reflexão. Porque no fim das contas, como toda essa teologia profunda muda o dia a dia na fé? Bom, primeiro, ela nos liberta. Saber que a salvação depende 100% da obra de Cristo tira aquele peso enorme de tentar merecer as coisas. Essa verdade acaba com a ansiedade religiosa, trazendo uma gratidão gigantesca e uma segurança inabalável. Quando a gente entende o valor real desse sangue derramado, a vida naturalmente passa a ser guiada por reverência, busca por santidade e uma esperança que se renova a cada manhã. Para fechar o nosso estudo, depois de vermos que Cristo transformou velhas sombras na mais pura e verdadeira redenção, fica uma reflexão muito séria. Temos vivido diariamente conscientes do alto preço que Cristo pagou pela nossa redenção, permitindo que essa verdade transforme as escolhas do dia a dia e a esperança na sua volta? Fica o convite pastoral para que cada um reflita sobre isso de coração aberto. E claro, fica também o grande incentivo para reler o capítulo 9 de Hebreus e manter firme a leitura diária das Escrituras. Foi excelente compartilhar mais esse tempo de aprendizado. Até o próximo estudo. Este conteúdo faz parte da Escola Bíblica no Ar, um ministério produzido pela Rádio Igreja Viva em parceria com a Igreja Batista Lírio de Sião. Estude conosco, presencial na Igreja Batista Lírio de Sião, Estrada do Mato Alto, 6085, Guaratiba, RJ. Pelo site ibls.igrejaviva.com.br. Ouça nossa programação 24 horas. radio.igrejaviva.com.br. Shalom Adonai. Se este estudo fortaleceu sua fé, compartilhe este episódio com alguém que também ama a palavra de Deus. Talvez este seja exatamente o incentivo que essa pessoa precisava para continuar sua caminhada com Cristo. Continue firme na leitura diária das Escrituras. A cada capítulo, conhecemos um pouco mais o coração do nosso Deus. Até o próximo episódio, se o Senhor assim nos permitir. Que a palavra do Eterno permaneça viva em seu coração.